quarta e última parte da nossa série, fourth and last part of our series entitled Together, nossa série chamada Juntos. Parece que foi ontem, it seems like it was yesterday, que a gente começou esse bate-papo, that we started like this conversation about being together, sobre estar juntos. It was our first in-person service of the year, foi nosso primeiro culto presencial desse ano. But it's already our last part. Nós já chegamos à nossa última parte. And I hope and pray, eu oro, né, e espero que nós tenhamos aprendido, that we have learned a little bit of something, um pouquinho de alguma coisa, that brings us to be together, que nos faça estar juntos. E vai ser um milagre. We're gonna need a miracle. We need a miracle for us to be together because we are all different. Nós precisamos de um milagre para estar juntos porque nós somos pessoas diferentes. E algumas vezes as nossas diferenças, e sometimes our differences, elas são grandes demais. They are way too big for us to be together. Para que nós estejamos juntos. Mas um milagre de Deus faz com que a gente consiga. But a miracle of God makes us, give us a reason and a way to pull it off. Ao longo dessa série, throughout this series, our premises, nosso pressuposto, nossa ideia inicial, our initial idea was that man was not created, que o homem não foi criado para viver em isolamento. Mankind was not created to live isolated. Foi assim que a gente começou, that's the way we were started. And that's the way you're going to end. Esse foi como a gente começou, e é assim que a gente vai terminar dizendo que o homem não foi criado para viver em isolamento. We're going to end saying that mankind was not created to live isolated. But we need a miracle. Mas nós precisamos de um milagre de Deus para que a gente consiga fazer isso, so we can do it. We can make it happen. E talvez a maneira melhor para a gente poder olhar, maybe perhaps the best idea for us to look at it is see what the Bible has to tell us about it. O que a Bíblia tem para poder nos dizer, nos contar sobre essa possibilidade. Tell us about the possibility of being together. E sempre que eu penso nisso, every time I think about it, eu penso nos modelos que nós temos. I think about the examples that we have, the models that we have in the Bible, so we can follow. And when I think about it, quando eu penso nisso, eu penso nas coisas que foram escritas para as pessoas com responsabilidades diferentes. I think about the things that were written for people with different responsibilities, not just in the church, não só na igreja, mas na vida, but in life as well. E quando eu olho isso, eu lembro de alguns escritos. And when I think about it, I remember some writings that we have in the Bible. And some of them, a gente chama de cartas pastorais, e é um grupo de cartas. There is this group of letters, grupo de cartas na Bíblia que a gente chama de cartas pastorais, pastoral letters. It is a few letters in that Bible. Some were written by the Apostle Paul. Algumas foram escritas pelo apóstolo Paulo, um homem de Deus que realizou tremendas coisas. A man of God, through him, many great things were done. And he has some information for us in these pastoral letters. Ele tem algumas informações para a gente nessas cartas pastorais. Foram cartas, letters, there were letters written to people who were in a pastoral office. Foram cartas escritas para pessoas que estavam no trabalho pastoral. E eu olho para isso e eu fico pensando, and I look at it and I think to myself, that is the position that I'm at right now. Essa é a posição que eu estou. A pastoral position. Uma posição pastoral. E eu olho para essas cartas e eu penso, eu preciso saber de cor. When I look at these letters, I think to myself, I have to know them by heart. Because they are important. Porque elas são importantes para pessoas que fazem o que eu faço. For those who do what I do. Mas aí talvez você olha para isso e pensa, maybe you look at it and say, Flamm, I'm not a pastor. Flamm, não sou pastor. Why would I be interested in these letters? Por que eu estaria interessado nessas cartas? Por que essas cartas são importantes? Why are these letters important? I'm not a pastor. You may say, I'm a pastor. Talvez você dizer, eu não sou pastor. Eu sou pastor. Elas são importantes para mim. Por que elas são importantes para você? Why are they important to you as well? Another guy in the Bible, I think I can't call him a guy. Outro cara da Bíblia, eu acho que eu posso chamar de cara, porque a gente tem um relacionamento legal. I think we have a relationship. His name was Peter, o nome dele era Pedro. Um pescador, was a fisherman,
One of the first guys that Jesus called to be his disciple, dos primeiros caras que Jesus chamou para ser seu discípulo. E na realidade, quando Jesus encontra com ele, when Jesus met him, Jesus said to him, Peter, Jesus falou com ele, Pedro, você não vai mais ser um homem pescador, you're not going to be a fisherman anymore. Você vai ser um pescador de homens, you're going to be a fisher of men. E Pedro aprendeu um monte de coisa, Peter learned a lot of stuff with Jesus. E por causa das coisas que ele aprendeu, and because of those things that he learned, he also passed that knowledge forward. Ele passou também aquele conhecimento para frente. E uma coisa que ele fala é interessante. Something that he says is really, really interesting. He talks about a lot of stuff that pastors should do. Ele fala sobre um monte de coisa que os pastores têm que fazer, da forma como eles têm que agir. He says, so you have to do it. Because you love, not because you must. Você tem que fazer isso, as coisas que você faz, porque você gosta de fazer, você ama fazer, não porque você tem que fazer. If you're a pastor and if you're doing things because you have to do, you're in a deep problem. Se você é pastor e você está fazendo alguma coisa porque você tem que fazer, você está em problema sério. Mas Pedro fala com os pastores, but then Peter said to the pastors, you have to do it because you want to do it. Você tem que fazer, Pedro fala, você tem que fazer porque você quer fazer. E isso é o que ele fala mais ainda para os pastores. Não hajam, ele diz, não hajam. He says more, do not act like lording over those entrusted to you. Não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês. I think in many places, in many churches, in many pastors have to read this Bible again. Because some people think they are owners of the flock. Algumas pessoas têm que olhar esse texto da Bíblia e ler de novo em alguns lugares, em alguns pastores, porque eles agem como se eles fossem dono das pessoas. But being examples to the flock, mas como sendo, ou como exemplos para o rebanho. That's the way you should do. Essa é a forma como você tem que fazer. Being an example. Por que essas cartas são importantes? Você pensa, eu entendo que essas cartas são importantes. I understand that these letters are important. Why are they important to me? Because pastors they are examples. Pastores são exemplos. Essa é a ideia. Pastores são exemplos para o rebanho. Pastors are examples to the flock. If you follow them, you should do the way the Bible says. And you look at me and say, Flamm, I don't think that might be true. Se você seguir os pastores, você vai fazer exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo, e você talvez olhe e fale, Flamm, eu não estou achando que talvez seja dessa maneira. Maybe the pastors, myself included, talvez os pastores, e eu mesmo incluído, tem que voltar para esse texto. We need to go back to this text and understand, e entender o que a Bíblia está dizendo que pastores têm que fazer. Understand what the Bible is saying that pastors have to do. But what has everything to do with our subject of being together? O que isso tem a ver com o nosso assunto de estar junto? Porque a Bíblia vai contar para a gente algumas coisas que pastores têm que fazer para estar juntos. Because the Bible will tell us things that we have to do, pastors have to do, they have to do so we can be together. And the Apostle Paul, in one of those letters, pastoral letters, o apóstolo Paulo, numa daquelas cartas pastorais, ele escreve para um rapaz chamado Timóteo. He writes to a young guy called Timothy. And he telling a lot of stuff. Ele fala para ele um monte de coisas, incluindo como que ele tem que tratar as pessoas. He tells him a lot of things, including how he should treat people. How he should treat family members. Como você tem que tratar familiares. As pessoas na igreja, people in church. And he tells him, e ele fala para ele, não repreenda asperamente o homem idoso, do not rebuke an older man harshly. He doesn't say that he shouldn't rebuke an older man. Ele não fala que ele não tem que repreender o homem idoso. He shouldn't do it harshly. Ele não tem que fazer isso asperamente. Timothy, he was a pastor. Era um pastor. A young guy, um jovem pastor, a young pastor. E Paulo fala para ele, não repreenda asperamente. Do not rebuke an older man harshly. Mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Exhort him as if he were a father. Wow. Tratar como trata o pai. You have to treat an older man as if I was treating my father. Eu tenho que tratar um homem mais velho como se eu estivesse tratando meu pai. And I have to be honest with you. Eu tenho que ser honesto com você. I don't talk to my father loudly. Eu não falo com meu pai assim de qualquer maneira. I have to think twice to say something to him. Eu tenho que pensar mais do que uma vez para poder falar algumas coisas com ele. Não é da mesma forma como eu falo com meus amigos. It's not the same way that I talk to my friends. Because he's my father. Porque ele é meu pai.
E ele continua dizendo, no verso 1, he continues to say on verse 1, trate os jovens como irmãos, treat younger men as brothers. Oh, eu começo a entender, I start like seeing and understanding how I should treat people, every older man. Eu começo a entender como eu tenho que tratar as pessoas, todo homem mais velho. I treat him as father, as my father. Eu trato ele como se ele fosse pai, como se ele fosse o meu pai. Younger men, jovens, my brothers, meus irmãos. And probably going to think, I'm going to fight the younger guys because I fight my brothers. Se vou brigar com esses caras mais jovens porque eu brigo com os meus irmãos. Wait, I have something for you. Espero que eu tenha coisa para você. Ele continua dizendo, as mulheres, ele fala. E se eu continuo saying, older women as mothers, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza, and younger women as sisters, with absolute purity. How do you treat people? Como você trata as pessoas? Paulo começa a dar o exemplo, mas uma coisa que ele não fala, one thing that he doesn't say to Timothy, ele não fala para Timóteo, é como que você tem que tratar esses pais. He doesn't say how you should treat your father. He says you should treat older men and older women as your parents. Você tem que tratar homens velhos, as mulheres mais velhas como seu pai, como sua mãe. But he doesn't say, ele não fala como você tem que tratar o seu pai e sua mãe. He doesn't say how you should treat your mother and your father. Mas se você olhar para essas histórias tudo aqui, if you look at this thing that he says, você olha para essa coisa que ele está dizendo, ele separa aqui dois grupos de pessoas e coloca em destaque, two groups of people, he put it right here, parents and siblings, pais e irmãos. Ele separa todo o povo, he put apart every single person in two groups. Nesses dois grupos, pais e irmãos, parents and siblings. Você trata as pessoas igual você trata os seus pais e os seus irmãos. You should treat people as you treat your parents and as you treat your siblings. Mas então vem a pergunta para a gente, then come the question. Como eu deveria, ou alguém deveria, tratar os seus pais? How is someone supposed to treat their parents? Paul doesn't say. Paulo não fala isso. Mas na verdade, ele vai parafrasear o que a Bíblia já diz para a gente. In fact, he's going to cite, like make a quote of what the Bible already told us how to treat your parents. Ele fala, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Children, obey your parents in the Lord. Porque isso é justo, for this is right. That's the right thing to do. Essa é a coisa certa, é o que você tem que fazer. Como é que os filhos fazem com os pais? Obedece os pais. Obedece os pais. Ele fala ainda mais, honra, they start like citing the Old Testament. Ele começa a citar o Velho Testamento, ele fala, honra o teu pai e a tua mãe, honor your father and mother. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Which is the first commandment with a promise. If you know the story of the Bible, se conhece a história da Bíblia, você sabe que existem uns mandamentos. You know there are some commandments from God. And this one, e esse aqui, is the first one with a promise. É o primeiro que tem uma promessa. You honor your father, and you honor your mother, because there's a promise. Você honra seu pai e sua mãe porque tem uma promessa. Começa a ficar interessante. You start being like, oh, it's interesting. Right? There's a promise. Tem uma promessa. Maravilha, né? Wonderful. Existe uma promessa. There's a promise. And what is this promise? Para que tudo te corra bem, so that it may go well with you. And that you may enjoy long life on the earth, e que tenhas longa vida sobre a terra. You have to honor your father and your mother, so everything can go well, may go well with you. Você honra seu pai e sua mãe para que as coisas deem bem para você. And that you may enjoy long life on the earth, e que você tenha vida longa na terra. Does it say if your parents are good parents? Isso fala se os seus pais são bons pais? No. Ele fala se seus pais te trataram bem. Does it say if your parents treat you well? No. It says if your father was a drunk and your mother never cared about you. Isso fala se seu pai era um bêbado e que sua mãe nunca cuidou de você? No. Honor your parents. Honra o seu pai. Honra o seu pai no matter what. Honra o seu pai, não importa o que aconteceu. Se você quiser se dar bem na vida, if you want to go, everything may go well with you. E que você experimente uma longa vida na terra, may enjoy long life on earth. Maybe you're going to have a long life.
Talvez você vai ter uma longa vida, mas se você não honrar os seus pais, but if you not honor your parents, you're not going to enjoy it. Você não vai ter prazer nessa vida. Não vai ter prazer nessa vida, you're not going to enjoy it. É um pensamento interessante, it's an interesting thought, porque a gente começa a pensar nas situações que a gente vive. We start like thinking about, it's interesting because we start thinking about all the situations that we all live. The things that happened to us in the past, as coisas que aconteceram conosco no nosso passado. E talvez a gente olhe a situação e as coisas que a gente experimenta no dia de hoje, and maybe we look at the situation and the things that we experience in today's time. E a gente descobre que talvez a nossa vida não esteja indo bem, and we can realize that our life is not going well. E talvez a gente não esteja aproveitando, e maybe we're not enjoying the life we have. Talvez a gente não esteja aproveitando a vida que a gente tem. E a vida tem sido um sacrifício, and life is being a sacrifice. Honor your parents. Honre seus pais. Honre seus pais. Mesmo sem merecimento, even if they don't deserve it, essa promessa será sempre fiel. This promise will always hold true. Se você honrar os seus pais, if you honor your parents, you're going to have, your life will go well. A sua vida vai bem. And you're going to enjoy a long life. Você vai aproveitar a sua vida aqui nessa terra. Why is Paul writing this kind of thing? Por que Paulo está escrevendo esse tipo de coisa? Por que ele fala que o pastor, os pastores, têm que tratar os homens mais velhos, as mulheres mais velhas como pais? Why does he say to the pastors, you treat older men and older women as you treat your parents? Even though he doesn't say how you should treat parents, e mesmo que ele não fala como tem que tratar os pais. Mas quando ele fala isso aí, a gente consegue descobrir, when he says this kind of thing, we already know that he's talking to people who know the Bible. Ele está falando com gente que conhece a Bíblia. Talvez seja a sua situação, e perhaps it is your situation, you know the Bible. Talvez você conheça as histórias da Bíblia, maybe you know the history of the Bible, the stories in the Bible. Talvez você conheça todas as lições que a Bíblia trouxe. Maybe you know all the lessons that the Bible brings us. Mas se você não sabe, if you don't know, that's what Paul is saying. Se você não sabe, é isso que ele está dizendo. There's a promise. Tem uma promessa. E a promessa é que a sua vida vai se tornar uma boa vida. And the promise is that your life will be a well-lived life. All right. We got parents. A gente já pegou os pais, fizemos os pais. Mas e sobre os irmãos? O que a Bíblia fala? What about siblings? What does the Bible tell us about siblings? É curioso. I think it's really interesting. Because we have like a lot of stories about siblings in the Bible. A gente tem um monte de história de irmãos na Bíblia. E talvez se alguns desses irmãos, and perhaps if some of these siblings, if they had the opportunity to listen to the Apostle Paul, they would have learned a lot of stuff. Se eles tivessem tido a oportunidade de ler o Apóstolo Paulo, eles teriam aprendido um monte de coisa. Porque alguns não estavam tratando as suas irmãs com toda a pureza. Some of the siblings were not treating their sisters with all purity. A gente vê um monte de histórias na Bíblia de incesto. We see a lot of stories in the Bible of incest. A gente vê filhos tendo relacionamento sexual com as mulheres do pai. We see sons have a sexual relationship with their father wives. Talvez se eles tivessem lido o apóstolo Paulo, if they had read Apostle Paul, they would have done different. Eles teriam feito diferente. How you should treat your parents. How you should treat old women. How you should treat younger women. Como você tem que tratar as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas. A gente vê relacionamento de irmãos. We see siblings relationship. Maybe most of them would bring us to a situation that we have to think about ourselves. Talvez se nós lêssemos, a maioria deles ia fazer-nos pensar a respeito de nós mesmos. Pensa bem os primeiros irmãos. Think about the first brothers. Their relationship, o relacionamento deles, ended in murder. Terminou em assassinato. Caim e Abel, Cain and Abel. Siblings are complicated. Irmãos é bem complicado o negócio. It's not easy. Não é fácil. Mas é curioso, and it's interesting, that what the Apostle Paul tells us to do, o que o apóstolo Paulo fala para a gente poder fazer,
e como a gente deve viver, é que o relacionamento que a gente vive num contexto religioso is that the relationship that we have in the religious context é o relacionamento que a gente deveria ter como irmãos. It's the same relationship that we should have as brothers and sisters. O relacionamento entre os seguidores de Jesus deve ser como o relacionamento de irmãos. The relationship among Jesus' followers should be like that of siblings. And you tell me, is it all about a fight? Isso tudo que a gente tem que fazer é brigar? That's what siblings do. Isso é o que os irmãos fazem. If you have a sibling, se você tem irmão ou irmã, você sabe exatamente o que eu estou falando. If you have a sibling, you know exactly what I'm talking about. Siblings fight. Irmãos e irmãs, eles brigam. E Paulo fala o relacionamento dos seguidores. A Bíblia diz isso de fora a fora. Paul says, and the Bible says this all the way through. Relationship among Jesus' followers should be like that of siblings. Aliás, essa é a razão que a gente tem no contexto religioso. That's the reason why in a religious context, people call each other brothers and sisters. As pessoas chamam uns aos outros irmãos, irmãs. Você vai na igreja, todo mundo é irmão, irmã. You go to the church, everybody's brother and sister. That's the reason why. Porque você tem que tratar as pessoas como seus irmãos. You should treat people as your brothers and sisters. Se a gente for olhar esses relacionamentos dos irmãos na Bíblia, if you're going to look at relationships of brothers and sisters in the Bible, some of them will just be a mess. Alguns deles vão ser só uma bagunça. Mas a essência desse relacionamento, the essence of this relationship is only one thing. É só uma mesma coisa. Que esse relacionamento precisa ser um relacionamento de amor. It needs to be um relacionamento de amor fraternal. It needs to be brotherly love. É assim que a gente precisa tratar os nossos irmãos, com amor fraternal. É natural. We should treat our brothers and sisters with brotherly love. It's natural. Maybe you don't like your siblings. Talvez você não goste dos seus irmãos. Mas se eu começar a falar mal dos seus irmãos, if I start like bad mouthing your brothers and sisters, you're not going to like it. Você não vai gostar. Se eu começar a falar mal, you can bad mouth them. Você pode falar mal deles o tanto que você quiser. As much as you want, you can bad mouth them. But if I start bad-mouthing your brothers and sisters, you're not going to like it. Se eu começar a falar mal dos seus irmãos, você não vai gostar. It's natural. It's natural. É natural. Brotherly love. Amor fraternal. Maybe you want to see your brothers and sisters dead. Talvez você queira ver seus irmãos mortos. Mas se alguém for lá e matá-los, você não vai ficar satisfeito. But if someone go there and kill him, you're not going to be happy. São seus irmãos. They're your brothers. You know what? I'm the youngest of 4 brothers. Eu sou o mais novo de 4 irmãos. E eu amo os meus irmãos. I love my brothers. We are all different. Nós somos todos diferentes. We all disagree in a bunch of stuff. A gente discorda num monte de coisas. We don't do things in the same way. A gente não faz as coisas tudo do mesmo jeito. Mas sabe uma coisa? But you know what? We love each other. Nós nos amamos uns aos outros. Brotherly love. Amor fraternal. Wait a minute. Espera aí. O que a gente está falando? What are you talking about? Paul is telling a pastor. Paulo está falando com um pastor. That he should treat people, older men and older women, as peers. Que ele deve tratar as pessoas, homens velhos, mulheres mais velhas, como pais, as their parents. Que ele deve tratar as mulheres mais novas, os rapazes mais novos, como irmãos. That he should treat younger men and younger women as their siblings. And now the Bible is explaining to us how we should treat parents and siblings. E agora a Bíblia está dizendo para a gente como que a gente trata os pais, como que a gente trata os irmãos. E por que isso é interessante para a gente? Why is it interesting for us? Porque o exemplo de pastores, because the example of pastors is the example that we should follow. Esse é o exemplo que a gente tem que seguir, even if your pastor don't do it. Mesmo se o seu pastor não faz isso, a Bíblia continua dizendo isso. The Bible continues, it still say this, same thing. And that's the reason why you should not follow men. Essa é a razão porque a gente não deve seguir homens. You should follow God. A gente deve seguir Deus. Because men, they can fail. Os homens fracassam, but God never fails. Deus nunca fracassa. Deus nunca falha. Deus nunca falha. A palavra original do grego para esse amor de irmãos é phileo. The original word in Greek for this brotherly love is phileo. E essa é a forma como a gente tem que lidar com as pessoas. And that's the way you should treat people. Phileo. Phileo. Desentendimento entre irmãos
vai ser sempre uma coisa comum. Quarrel among siblings, although common, is not normal. Embora seja comum, não é normal. I learned this idea a few years ago, maybe like 2 or 3. Eu aprendi essa ideia um tempo atrás, talvez 2 ou 3 anos, se muito. And I love the idea. E eu amei a ideia de alguma coisa que é comum, something that is common, but it's not normal. Alguma coisa que é comum, mas não é normal. Irmãos brigam. Siblings, they fight. É comum. It's common. But it's not normal. Mas não é normal. Because siblings, they should love each other. Porque os irmãos têm que amar uns aos outros. Alguém pode, então, perguntar para mim, Flamm, eu entendi isso aí, mas e se o relacionamento for tóxico? Someone may ask, Flamm, I understood it, but what if it is a toxic relationship? Should I continue to do that? Should I continue to honor my parents if it's a toxic relationship? Eu tenho que continuar honrando os meus pais se for um relacionamento tóxico? Eu tenho que continuar amando os meus irmãos se for um relacionamento tóxico? Should I continue to love my brothers and sisters if it's a toxic relationship? Should I do it? Eu devo continuar fazendo isso? I have to tell you another Bible story. Eu tenho que contar para você uma outra história da Bíblia. E dessa vez não foi nenhum dos apóstolos. This time around was none of the apostles. But was Jesus himself. Foi Jesus mesmo que falou essa ideia. Maybe if he was one of the apostles. Talvez se fosse alguns dos apóstolos que tivessem contado essa história. If one of the apostles had tell us this story, we would think differently. A gente pensaria diferente a respeito dela. Mas se foi Jesus, but it was Jesus, the guy who invented this whole idea, o cara que inventou essa história toda. We have to pay attention. A gente tem que prestar atenção no que ele fala. Em uma ocasião, sometime he was preaching for his disciples in a crowd. Ele estava pregando para os seus discípulos e uma multidão em volta dele. E a gente conhece esse sermão como Sermão do Monte. We know this sermon as a Sermon on the Mount. E ele começa a dizer um monte de coisa. And he starts telling a lot of things, how they should behave, das formas como eles deveriam se comportar. And more than just behavior, mais do que comportamento, he tells them how they should be. Ele fala para eles como eles deveriam ser. E ele fala para eles, vocês são o sal da terra. He tells them, you are the salt of the earth. Vocês são o sal da terra. You are here to make a difference. Você está aqui para poder fazer uma diferença. Where there is salt, onde tem sal, the flavor changes. O sabor muda. Jesus fala para eles, and Jesus tells them, you are the salt of the earth. Vocês são o sal da terra. His disciples and the crowd with them. Os discípulos e a multidão em volta deles. Ele pergunta, and then he asks, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? He asks, if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? You know the answer. Você sabe a resposta. There's no way for that. Não tem jeito. E ele fala exatamente isso, exactly what he says, não servirá para nada. It is no longer good for anything, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, except to be thrown out and trampled underfoot. Não serve para nada. It's not good for anything, unless thrown out and trampled underfoot, a não ser pisado, jogado fora, pisado pelos homens. It is true. Isso é verdade. Se você é seguidor de Jesus. It is true if you are a Jesus follower. If you are a Jesus follower, se você é um seguidor de Jesus, you are the salt of the earth. Você é o sal da terra. If you are a Jesus follower, se você é um seguidor de Jesus. Se você não é um seguidor de Jesus, if you're not, so this thing is not for you. But if you're a Jesus follower, se você é um seguidor de Jesus, isso é verdade. This is true in your life. E aí ele continua o pensamento, he continues his thought and his preaching, dizendo para eles, ele continua o pensamento dele, a pregação, dizendo para eles, vocês ouviram o que foi dito. You have heard that it was said, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Love your neighbor and hate your enemy. It was a well-known concept in Jesus' time. Esse era um conceito bem conhecido no tempo de Jesus. Love your neighbor, ame o seu próximo and hate your enemy. E odeie o seu inimigo. Jesus fala para eles, and Jesus tells me, you heard it. Você já ouviu isso aí? Você conhece, you know this thing. Because it's being said. Você conhece isso aí porque está sendo dito. Você quer saber o que mais? You know what? Isso não mudou, continua sendo dito até hoje. It is still being said today. That's what people say outside. Isso é o que as pessoas falam lá fora. You should love those who love you and hate
the other people. Você ama os que amam você e você odeia o resto. Ama o que ama você e odeia o resto. Love those who love you and forget about the rest. É a cultura de cancelamento, né? It's the culture of cancel. Just cancel them. Cancele eles, risca da sua agenda, write them off. Tira eles, bloqueia eles das suas redes sociais. Block them on your social networks. Hate them, because they hate you. Odeia eles porque eles odeiam vocês. You have heard it. Talvez seu terapeuta fala isso. Maybe your therapist tell you to do it. If they don't love you, just don't love them back. Just don't love them back. Mas Jesus continua dizendo, mas eu digo para vocês, but I tell you, that's what Jesus says, love your enemies. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Pray for those who persecute you. Talvez você fale comigo, Flamm, eu oro mesmo por aqueles que me perseguem. Maybe you tell me, Flamm, I pray for those who persecute me. I pray for a slow and painful death. Eu oro para uma morte bem devagar e bem dolorosa para eles. That's not what Jesus is telling you to do. You have to pray for those enemies. Você tem que orar pelos seus inimigos. Because that's the right thing to do. Porque é a coisa que você tem que fazer. Should you share a roof with them? Você tem que compartilhar um teto com eles? No. But you should love them. Mas você tem que amá-los. Você tem que amá-los. Onde é que a gente começou essa história toda mesmo? Where did we start all this stuff? Cartas pastorais, pastoral letters. Why on earth is Paul telling a guy, pastor, por que Paulo está falando para um pastor que ele tem que amar, ou que ele tem que tratar, that he should treat older men and women as peers, tratar homens mais velhos, mulheres mais velhas como mães, younger men and younger women as brothers and sisters, homens mais novos, mulheres mais novas como irmãos e irmãs. E a gente vê a Bíblia explicando, and see the Bible explaining how we should do it. Paul doesn't say, Paulo não fala isso, mas a gente vê como a Bíblia explica que a gente tem que tratar. E por que isso é importante? Why is this important? And what it has to do with our series. O que isso tem a ver com a nossa série? Por que é importante e por que isso tem a ver com a nossa série? It is easier, é mais fácil, you follow someone, você seguir alguém, than you read a manual, do que ler um manual. É mais fácil você seguir o seu GPS te falando para onde você tem que ir. It's easier to follow your GPS telling you what to do than to read in a map, do que olhar no mapa. É mais fácil você aprender um trabalho olhando alguém fazendo. It's easier to learn a job looking at someone doing it, do que você aprender lendo os manuais that you learn by reading the manuals. That's the reason why, probably. Talvez essa seja a razão pelas quais as pessoas preferem filmes do que livros. People prefer movies than books. It's easier to see than to learn by yourself, do que aprender. É mais fácil você ver do que você aprender por você mesmo. E essa é a função daqueles que têm responsabilidades pastorais. And that's the job of those with pastoral, in a pastoral office. Pastoral responsibilities. Unfortunately, infelizmente, not everyone with pastoral responsibilities do what they are supposed to do. Infelizmente, nem todos aqueles com responsabilidades pastorais fazem o que eles têm que fazer. Isso é o que a Bíblia diz, mas isso é o que a Bíblia diz. But that is what the Bible tells us to do. As a pastor, you should do it. Como pastor você tem que fazer. And if a pastor should do it. E se o pastor tem que fazer, aqueles que estão andando junto com o pastor, those who are walking with the pastor, they should do that as well. Aqueles também têm que fazer a mesma coisa. Because pastors are just examples. Os pastores só são exemplos. And pastors should lead by example. E os pastores deveriam liderar por exemplo. E é aí que a sua vida fica mais fácil. And that's where your life become easier. Se você tiver a oportunidade, if you have the opportunity, to see someone doing that you are supposed to do, de ver alguém fazendo aquilo que você deveria fazer.
It's going to be easy for me. Vai ser fácil para mim to tell you, you should love your parents, you should love your brothers and sisters. Vai ser fácil para eu poder dizer, você tem que amar seus pais, você tem que amar os seus irmãos. Se eu não tiver ninguém na minha vida que me traz dificuldade, if I don't have anybody in my life that brings me difficulties. But if you see how I treat people who brings me difficulties, mas se você vê como eu trato as pessoas que me trazem dificuldade, vai ser mais fácil para você lidar com as pessoas que te trazem dificuldade. It's going to be easier for you to treat those who bring you difficulty. And that's the reason why we have to be together. E essa é a razão pela qual a gente tem que estar junto. Porque é só junto que a gente vai ver como um trata os outros e a gente vai poder aprender juntos. That's the reason why we have to be together. We're going to see how people treat each other. And we're going to learn from each other. E a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente deveria fazer. And we're going to be able to do that what was supposed to do. Men fail. Os homens fracassam. God never fails. Os homens fracassam, Deus nunca fracassa. I'm going to fall short of the example for you to follow. Eu vou ficar bem aquém do exemplo para você seguir. But that should be my goal. Mas essa tem que ser minha meta. Porque você também, even if you don't know it, you as well, even if you don't know it, você mesmo se você sem saber, there are people looking at you. Tem pessoas olhando para você. And doing what you're doing, fazendo aquilo que vocês estão fazendo. Seu cônjuge, maybe your spouse, maybe your children, talvez seus filhos. Your co-workers, seus colegas de trabalho. Mesmo sem responsabilidades pastorais, even without pastoral responsibilities, people are looking at you. As pessoas estão olhando para você. Para te seguir. And following you. E talvez se nós estivermos juntos, and if we are together, we're going to follow Jesus together. Nós vamos seguir Jesus juntos. E a gente vai conseguir experimentar, and we're going to be able to experience a vida que Ele tem garantido para nós, the life that He has promised to us. Como é que a gente trata as pessoas? Como é que a gente trata os familiares? How we treat people, how we treat family members? Como pais e como irmãos, as parents and as siblings. Não vai ser fácil. It's not going to be easy. Mas talvez seja um momento, it might be the moment to start, para começar. Talvez não vai ser fácil, not going to be easy, maybe it's not going to be easy, but it's possible, mas é possível. E talvez para isso, and maybe for that, você vai precisar do milagre, you're going to need a miracle. Eu não sei como vai ser, I don't know how it's going to be, but I know it's going to be perfect, mas eu sei que vai ser perfeito. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Because everything that God does is perfect. Everything that God does in our life is perfect. Tudo que Deus faz na nossa vida é perfeito. Talvez os seus pais não mereçam o seu bom tratamento. Maybe your parents don't deserve to be well treated. Talvez os seus irmãos não mereçam ser bem tratados. Maybe your siblings don't deserve to be well treated. But you should do it. It is a promise from God. Você tem que fazer isso, tem uma promessa de Deus. A sua vida vai bem. Your life will go well. E os seus dias na terra vão ser dias bem aproveitados. And your day in the earth will be a life that enjoyable living. Eu espero que estar juntos, I hope and pray that be together will be our goal. Vai ser a nossa meta dentro da nossa casa, in our home. It's going to be our goal in our home. It's going to be our goal in our church. Is going to be our goal in life. Vai ser a nossa meta na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida. Não é fácil. It's not going to be easy. But it's possible. Mas é possível. Dessa vez vai ser mais um milagre. This time around is going to be another miracle. E talvez você precise desse milagre para lidar com as pessoas à sua volta, para que você possa estar juntos e experimentar o que Deus tem para você. Maybe you need this miracle. So we can be together and experience what God has for you.